Eu vou ficar muito mais capaz de resolver a minha dor se eu souber qual é o tempo que eu estou. Que tempo eu estou me encontrando? Se é tempo de calar, de falar, de sofrer, de ficar esperando, de separação, não importa. Quando eu reconheço e não nego mais, eu começo a entender a lição. Porque a primeira etapa é uma etapa de negação. A negação é clara, como os processos de luto. Fulano morreu, você nega, você negocia, você sonha pensando que a pessoa está viva, aí acorda, cai a ficha, chora de novo, porque é uma época que você está negando. Mas a coisa só começa a funcionar do ponto de vista de trazer um pouco de equilíbrio e de você tentar resolver quando você finalmente aceita que aconteceu aquilo. Quando finalmente você aceita que a pessoa desencarnou, quando você aceita que a separação aconteceu, quando você aceita que perdeu o emprego, ou que você não está no momento bom da vida, e aí você começa a entender qual tempo você se encontra. Esse diagnóstico, ele é essencial para que a gente possa finalmente provocar mudanças. Mas a maior parte de nós se recusa a fazer esse diagnóstico, ou então fica perdendo muito tempo, na hora que está doendo, em culpar os supostos autores da nossa dor. Isso é uma coisa muito comum que a gente faz. Então, a gente pensando sobre o tempo de ficar calado, né? Na hora em que você, por exemplo, vamos imaginar, é vítima de uma calúnia. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado por isso, né? Alguém em falar uma coisa que... Porque tem muita gente que já passou por pessoas falando coisas de você que você tem. Eu já passei por isso, falando de coisa que realmente eu tenho, então não tem muito o que fazer. A gente meio que fica chateado, não é muito bom, mas a gente também não tem muita moral para falar nada, porque tá na cara, não dá para negar, né? Mas aí quando você está sendo vítima de uma calúnia, é hora do silêncio. Porque se você, por exemplo, no meio de uma calúnia for tentar se defender, você vai perceber que até quem não sabia da história vai ficar sabendo por sua boca. Porque você vai dar eco à história que foi contada. É um momento em que prece e silêncio é a melhor estratégia. Porque a verdade, ela é filha do tempo e não da mentira. Ela é filha do tempo e não da força. O tempo vai mostrar quem estava certo. Por mais que as pessoas estejam inventando coisas sobre você, por mais que as pessoas estejam dizendo coisas sobre você, o tempo vai mostrar. Óbvio, com a condição de você perceber as suas múltiplas existências, você há de convir que talvez que esteja passando por uma calúnia de um evento que talvez você não tenha feito agora, mas que fez no passado. E que no passado soube se safar disso, mas que agora tem que se reencontrar com isso, com essa história. Mais ainda a necessidade do silêncio, de uma aceitação que não quer dizer que você vai ficar parado, porque você está agindo de um outro modo. Ao invés de ir para o embate com um caluniador, que pode ser uma calúnia afetiva, uma calúnia de trabalho, uma calúnia moral, ao invés de ir para o embate com a pessoa, você vai esperar que o fogo baixe, porque vocês já devem ter feito isso, resolver inflamado, resolver com raiva, já devem ter passado por isso, assim, você está muito mal, está muito irritado e vai tentar resolver, geralmente não dá certo. Por isso que tem um ditado que diz que a gente nunca deve prometer feliz, nem decidir triste. Nesse tempo de silêncio, a gente tem que ficar realmente em silêncio, para dar significado ao que aconteceu. Por que eu estou passando por isso? Que gestos e atitudes minhas me levaram a esse ponto? De que modo eu vou passar por isso? Qual a estratégia mais digna, mais decente, mais até grandiosa de ultrapassar por essa etapa? Mas aí muita gente faz o seguinte, vai no Facebook e bota um post. E esculhamba com alguém que quem está lendo fica, será que está falando para cicrano? Será que é com... Aí tem gente que acha que vai ser com ela, porque se a pessoa for paranoica, e ela é sua seguidora no Facebook, você acabou de colocar um post, tem gente que é feito cobra, né? A pessoa que meio que já se sente assim, ela vai vestir a carapuça, e em vez de ter um inimigo, você passa a ter 2, 3. E aí muita gente vai fazer comentário, o que foi, querida? Pensando que está sendo solidário a você, na verdade quer colher a informação, para ter combustível de divulgação nas fofocas. E quem deu? Você. Hoje as redes sociais, elas dificultam a nossa capacidade de silêncio. Porque tem gente que diz tudo que acontece na rede social, né? Se está bem, se está mal, se acordou. E é um nível de exposição que lhe distancia dessa necessidade de esperar
o momento da dor passar. Nesse processo também, a gente percebe o seguinte, que só quem consegue reagir bem ao momento de dor e fica em silêncio, esperando passar, tentando entender e aprender, é quem antes não fez isso. A maior parte de nós aprende com a experiência, né? Tem um conselho chinês que diz que o homem sábio aprende com a experiência dos outros e o homem comum aprende com a própria experiência. Ou seja, quando você vê o outro errar, você faz, bom, não vou fazer isso. A gente até vê o que a pessoa passou, vê como foi ruim, mas quando acontece com a gente faz do mesmo jeito. E aí quando você faz isso, é que você, bom, na próxima vez que acontecer algo semelhante comigo, se você aprendeu naquela dor, porque senão você repete, você vai agir de modo diferente. E é comum até que alguém chegue perto de você, mas como é que pode? Logo você vai ficar calado, não vai fazer nada, não vai se defender. Até porque a gente escuta aqueles jargões populares, né? Bateu, levou, eu não levo desaforo para casa, eu tenho o meu orgulho. É como se fosse algo digno, uma defesa com ataque. Quando na verdade a gente sabe que o silêncio muitas vezes é a resposta mais incômoda para quem atacou. Observe quando você passa um WhatsApp para alguém, fica azulzinho e não tem resposta. Já passaram por isso? Você não fica irritado? Poxa, a pessoa já leu. Será que não vai responder não? Por quê? Isso uma coisa comum, tipo, e aí, vamos jantar fora hoje? Imagine quando você bota um desabafo, a pessoa visualiza e não responde. Você não fica pior ainda? É como se assim, tô nem aí pro que você disse, ignorando totalmente você. Hashtag eu fui ignorado totalmente. Você fica extremamente irritado. Mas é exatamente isso, quando você fica em silêncio com a agressão do outro, o outro não tem o combustível que você fornece com um revide. É um processo que Mahatma Gandhi deu muito bem quando chegou e propôs para os indianos fazer aquela revolução pacífica. Não devolver a agressão dos ingleses com uma agressão que apenas atiçava fogo de um lado e do outro. Não é fácil ficar em silêncio quando estão te denigrindo, quando estão te caluniando, mas é a melhor saída, porque rapidamente a verdade ela é cristalina, não dá para esconder muito tempo. E a pessoa que inventa coisas, ela sempre, tipicamente, é uma pessoa maquiavélica, e geralmente ela é uma pessoa dissimulada, e ela mantém uma máscara, mas ninguém que tem máscara consegue segurar um tempo todo. Com o tempo, você vai perceber que se você não reagir, aquilo cai, e até quem acreditou no primeiro momento vai chegar para você e dizer, eu sabia que não tinha acontecido isso. A pessoa que também falou bem muito mal de você, vai chegar para você dizendo que nunca acreditou naquilo. Aí você tem duas opções, ou você revida e cria um outro inimigo, e diz assim, deixa de ser cínica, você foi quem mais falou, aí cria um outro inimigo que vai criar uma outra calúnia, ou você faz, que bom, eu fico feliz que você tenha acreditado em mim. E entende, no tempo dela, ainda é o tempo do cinismo, e eu tenho que respeitar, porque não vai ser minha agressão, não vai ser o meu revide que vai fazer com que ela acorde. Talvez ela só vai acordar quando ela passar por isso também, como talvez eu só esteja acordando agora porque eu estou passando por isso. Ou seja, as experiências de dor que passam, elas passam para ensinar, todas as experiências.